tarde, pessoal. Vamos, então, dar continuidade ao nosso... O discurso 17, Luciano. Isso, exato. Capítulo 17, só que a gente leu 2 páginas já, tá? A gente está no meio do capítulo. Aí, página 130. É isso aí? Achou? Achei. Legal. Melhor seria que os discípulos fossem apedrejados, isso? Isso, perfeito. Todos apostos, então. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, antes da gente começar, alguma dúvida que vocês tenham? Algo referente à meditação? Tudo tranquilo? Eu procurei achar mais informações que a Mara tinha perguntado sobre as extensões de alma. Eu não achei, mas para a próxima reunião a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Aí a gente explica o conceito, como funciona e também a causa dessas interferências que podem acontecer aí entre as extensões de alma, tá? Eu acho importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, né? Já que a Mara tocou no assunto, a gente retoma isso na próxima reunião, tá bom? Mas vamos lá para as nossas informações sobre o eu sou. Melhor seria que os discípulos fossem apedrejados nas ruas do que condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada. Porque, se penetrassem na presença eu sou, como lhes foi ensinado, todas as questões, todos os problemas desapareceriam de suas vidas como a névoa ante o esplendor da luz solar matinal. Nossa, é até poético, né? Quero crer que todos os estudantes sejam suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença eu sou para governar e controlar o externo, a fim de que possam receber a plena presença, o amor, a sabedoria, o poder e a opulência da grande e toda poderosa presença eu sou, que os torna aptos a pensar, sentir, viver e que lhes insuflou o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer francamente e com o cetro de fogo assestado na consciência dos discípulos que o irmão e irmã que estão divulgando essas instruções são apenas mensageiros daqueles que conheceram e provaram esta lei durante muitos séculos. Esses grandes seres, para quem vossa atenção foi atraída, não são um mito ou criação da imaginação do externo. São seres vivos, amorosos e sábios, possuindo o poder que dirigem e usam à vontade, impossível de ser concebido pela mente humana. Ele está falando dos mestres ascensionados, das altas hierarquias de luz. E tem uma coisa muito interessante aqui, né? O que faz a gente parar num sábado à tarde para vir aqui, para meditar, para estudar, para entender sobre o eu sou, né? É uma coisa que não é só um desejo aqui da minha mente consciente, né? É uma coisa de alma, é uma coisa que nos move, que nos motiva, é muito maior do que a nossa consciência pode perceber. É um chamado da nossa própria alma, né? Lembra da nossa meditação, a sua alma agradece quando você pede para ela se manifestar e ser livre, né? Então, trazer o eu sou, pedir que o eu sou se manifeste, que governe a nossa atividade, é uma coisa que a nossa alma pede, fala, deixa as coisas funcionarem do jeito natural, do jeito da nossa essência divina, e não
permitir que esse monte de problemas e confusões e coisas que a gente criou tomem conta da situação, né? E mais, né, ó, lembra que a gente está a nossa experiência aqui é só um pequeno percentual do que nós somos, né? Então, quando a gente está dormindo, a gente está acessando templos, acessando mestres, acessando informação, acessando frequências muito mais elevadas do que a gente está acostumado aqui na realidade tridimensional. Então, a gente precisa se lembrar disso, né? Às vezes o que nos move aqui, você acorda e fala, não, ó, eu vou participar da meditação, eu vou ler aquele livro, eu vou procurar saber sobre o mestre. É uma coisa que vem da nossa alma, é uma coisa que já está ali e que a gente quer aflorar e manifestar isso aqui também. A nossa alma quer trazer aquela luz, aquele brilho, aquela felicidade, aquele amor que não acaba, aquele amor incomensurável que a nossa mente nem consegue medir direito, né? Porque aqui, quando a gente acorda aqui assim, a gente está limitado, né? Não, eu estou preso por causa disso, não consigo aquilo, não dá certo. E a nossa alma ela está acostumada naturalmente com a liberdade, com um estado de pura sintonia com a luz, com o espírito, né? A nossa alma é um pedacinho do nosso espírito e ela está 100% conectada ali, né? E vem para cá, vem aquela sensação de estar separado do todo, de estar sozinho, de que existe medo, de que existe insegurança, né? E ela fala, pô, isso é tudo bobagem, para com isso, né? Desperta ao grande ser que você é, ela está clamando, vamos lá, você consegue. É isso que a nossa alma está nos dizendo. Então, vamos lá. No passado, foi concedido ao estudante um tempo quase ilimitado para que se definisse quanto à resolução a tomar, isto é, se ele optaria pela luz ou por vaguear, ignorando sua presença e faculdade poderosas. Os ciclos cósmicos já se sucederam muitas vezes, e chegou o momento em que os filhos de Deus devem tomar sua decisão final. A quem desejam servir. Olha que sério é isso. Nunca antes na história do mundo foram proporcionadas aos filhos da terra tantas oportunidades e assistência para usufruir o esplendor do sol da luz eterna de Deus e caminhar firme e destemidamente ao encontro do seu radiante fulgor, livres, para sempre livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve, qual manto de paz que os envolve, qual manto de paz e tranquilidade. Torno a dizer aos amados discípulos, se não podeis sentir em vossos corações a verdade dessas instruções provindas de uma fonte de ouro e que vos são apresentadas, então nunca em nome de vossa presença eu sou, digais ou façais algo capaz de desencorajar qualquer pessoa a propósito da luz que possa receber. A plena e genuína verdade, eu vou-la dou na plenitude do grande amor do meu ser, para que seu esplendor vos faça compreender e saber o que significa ousar, fazer e calar. Qualquer indagação em vossas mentes sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução somente impede o vosso progresso e vos obriga a percorrer meses ou anos para realizar o que poderíeis facilmente fazer em poucas semanas, com a mente livre e em paz. Então, um detalhe importante aqui, ele está falando em anos, em meses, em semanas, né? E por que ele está falando isso? Porque esse exercício de invocar o nosso eu sou,
ou de não invocar, ele é um exercício construído com o tempo, com a prática, né? Então, eu posso pegar um decreto e diariamente entoar esse mantra ou esse decreto várias vezes e acreditar cada vez mais e sentir cada vez mais e me entregar cada vez mais a esse decreto para criar a força necessária para que ele comece a atuar na nossa vida e a manifestar as bênçãos e organizar as coisas na nossa vida, né? Então, é importante entender que é um processo que exige de cada um de nós uma dedicação diária. Então, eu posso escolher ali a minha meditação, o meu decreto, a minha forma de sintonizar com o meu eu sou, mas eu preciso ser constante com isso. E toda vez que eu parar para fazer esse exercício, essa atividade, eu senti com toda a minha força, com toda a minha alma, porque assim, dedicando esse tempo, né, ou pagando esse pedágio, que nós vamos conquistar a nossa liberdade, né? Mas isso não vai acontecer se a gente simplesmente ficar esperando, ficar vagando por aí, né, como o texto diz, e esperando vir dias melhores. Não virão. Os dias melhores virão se a gente construir e decretar por eles. É isso que a gente precisa entender. Depende de nós. Nós somos os nossos salvadores, nós somos os responsáveis pela nossa liberdade, nós somos aqueles que vamos ascensionar na luz pelo mérito de cada um, por nosso próprio mérito. Então, depende de nós fazer isso. E depende de nós também fechar a boca e não criticar mais, não julgar mais, não condenar mais, porque isso atrapalha o nosso próprio caminho, né? Além de sugestionar e de prejudicar os outros, nos atrapalha mais do que qualquer outro. Então, a gente precisa entender e aceitar isso. Então, aqui, Senhor, eu quero servir a minha divina presença e aceitar que eu vou manifestar amor na minha vida, mas daqui 5 minutos eu já começo a criticar, eu começo a pensar que não vai dar certo, eu permito que a dúvida tome conta de mim. Aí a gente está servindo a dois senhores, e uma hora a gente dá energia para um lado, outra hora a gente direciona nossa energia para o outro lado. E aí a gente não chega em lugar nenhum, né? Esse é o grande ponto e a grande coisa que a gente precisa meditar e refletir, né? Falar, puxa vida, né? Acho que eu estou aqui patinando. O que eu estou fazendo de errado? Preciso... Aí a grande pergunta nessas horas, né? E todas as vezes que eu fiz essa pergunta, a pessoa, ela sempre fala, né? Que aí vai pegar no calo como está a sua fé? E aí fala, né? E aí é que a gente erra, é aí que a gente tropeça. Porque se a nossa fé, ela não permanece ali inabalável, e eu acredito 100% na minha divina presença e ela está atuando na minha vida, aconteça o que estiver a acontecer e esteja acontecendo o que estiver acontecendo, não importa, pode estar caindo o mundo. Não, eu confio, eu aceito a minha divina presença, eu só aceito isso. Esse é o grande ponto. Porque a partir do momento que a nossa fé está abalada, significa que a gente deixou a dúvida entrar e a gente não está confiando totalmente no Deus que nós somos. A gente está confiando em qualquer outra coisa, mas não no nosso Deus. E a gente está servindo a um outro Senhor, né? E quantas vezes a gente não fez isso nas nossas vidas, né? Quantas vezes a gente não olha assim e fala, puxa vida, hoje, durante o dia inteiro, eu servi ao medo. Hoje, o dia inteiro, eu servi
ao Deus da insegurança. A gente faz isso, né? A gente faz isso. É só vir uma coisinha ali que nos preocupa tal e nos tira do eixo, tá, a gente tropeça ali 2 passos para frente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter ali a sensibilidade de perceber e falar, pô, puxa vida, tá aqui o problema. E não tem nenhum tipo de julgamento quando isso acontece. Fala, pô, eu errei, e agora? Pô, eu sou uma pessoa péssima. Não. Aí é que está o segundo outro segredo, né? A gente não precisa se culpar de nada. Minha divina presença, eu fiz uma coisa errada aqui, fiz uma baita de uma coisa errada. Mas, neste momento, agora, reverte toda a ação negativa. Eu sou o poder de Deus revertendo toda negatividade dessa ação. E não importa se foi uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e que você está remoendo ali e que veio à tona. Eu sou agora, neste momento, revertendo toda a ação negativa e mais, irradiando bênção de luz, de felicidade e paz para todas as pessoas envolvidas. E eu mudo agora esse pensamento. Eu não quero mais sentir medo, nem culpa, nem insegurança. Eu mudo isso para um estado de tranquilidade, de paz tão profundo, tão intenso, que eu nem consigo perceber o quão é intenso, mas que eu estou aqui, ó, radiante de luz, porque eu mereço isso. E olha que legal quando isso acontece. Eu me libertei do peso, da culpa, de qualquer coisa, e simplesmente eu percebi, opa, estou indo para o lugar errado, o meu caminho é esse. E não tem problema, você não precisa, me perdoa, tal, não. Eu sou um ser divino, eu já sou a expressão do amor. Por um instante, a minha consciência, ela se desviou dessa grande luz, porque eu achei que eu estava limitado a essa insegurança, a esse medo, a essa coisa. Mas agora eu volto para o meu eixo divino, que é pura luz, que é puro amor, e eu irradio luz imensamente para todas as pessoas. E, a partir desse momento, tudo está bem. E olha que coisa legal, a gente volta nesse momento a pegar esse cetro de poder que ele está falando aqui, e fala, quem manda aqui sou eu sou o Senhor do meu mundo, eu sou a Senhora, o sacerdote, a sacerdotisa da minha vida. E não tem nenhum problema se eu cometi um erro, eu reverto, eu mudo isso agora. E a minha divina presença atravessa o tempo e o espaço e faz todos os ajustes e corrige tudo o que for necessário. Porque ela pode realizar qualquer coisa. E porque a gente pode mudar o passado, o presente e o futuro, sim. Nós temos esse poder, essa capacidade. Só não temos porque não acreditamos e não aceitamos isso. Então, a gente fecha as portas. Mas se a gente reconhecer e permitir o uso da nossa divina presença, então, esses pequenos milagres se tornam grandes milagres e se tornam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, esse exercício diário de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sinto esse amor preenchendo a minha vida profundamente, significa que imediatamente eu não estou servindo a nenhum outro senhor. Significa que se eu sou um sol de amor radiante, eu não sou medo, eu não sou culpa, eu não sou doença, eu não sou sofrimento, eu não sou dificuldade, carência ou qualquer outra coisa, porque eu sou amor, porque eu escolho ser amor. Esse é o grande, é a grande coisa que a gente precisa entender, né? A gente esquece disso, mas a gente vai lembrar no momento seguinte. Essa é a coisa legal. E quando a gente lembrar, é só mudar a chavinha ali e tá tudo certo, e seguir adiante. Ok? Ó, vamos olhar uma coisa aqui. Ó. Qualquer indagação em vossas mentes sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução
ou seja, do conhecimento do eu sou, somente impede o vosso progresso e vos obriga a percorrer meses ou anos para, com a mente livre e para realizar o que poderias facilmente fazer em poucas semanas com a mente livre e em paz. Então, antes de qualquer coisa, vamos ficar em paz. Para, respira. Mas o mundo está acabando, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Para. Nenhuma dessas coisas existe se você não der atenção a elas. Então, se a gente ficar com a mente focada no problema, a gente só está aumentando o problema. Mas se a gente parar um instante, falar, não, eu escolho agora estar em paz. Aí a gente começa a criar um vórtice de luz ali, começar a receber essa energia divina. Minha divina presença, atua nessa situação, eu sei que você pode resolver. E aí a gente vai decretando e confiando, até que as coisas começam a se resolver, até que se resolve 100% e até que fica 100% melhor do que a gente achava que poderia ser. É esse o caminho para por ter-vos escolhido, eu conheço e sinto cada um dos vossos pensamentos. É muito fácil para o discípulo imaginar que os seus atos e pensamentos estão encobertos e são desconhecidos. Mas, para a hóstia ascensionada, não existe ato ou pensamento que possa ser ocultado, porque tudo o que pensais está registrado no mundo etérico que vos cerca, com tanta naturalidade como o nariz em vosso rosto. Então, se isso é fato, e se os mestres, eles podem simplesmente saber tudo o que a gente pensa, sente, por que então não demonstrar e não se sintonizar com eles e falar, viu, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você sabe o que eu estou sentindo, a dificuldade que eu estou passando, dá uma força aí, né? Me ajuda com isso. Porque muitas vezes a gente não recebe as coisas porque a gente não pede ou não sabe o que pedir ou como pedir. Então, a gente não precisa criar um ritual e acender velas na hora de Saturno com a lua cheia e usando uma roupa tal, virado para o norte, para que alguém escute a nossa prece, né? Aqui e agora, com o pensamento, a minha divina presença, Mestre Saint-Germain, Arcanjo Ariel, ou quem for, meu mentor, a gente tem um monte de seres que podem e estão à nossa disposição para nos ajudar. Então, me ajuda. E assim, se a gente fizer isso todos os dias, hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Como é que eu posso hoje ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso caminhar em direção à minha ascensão nesse dia e dar um passo maior do que eu dei ontem? Como é que eu faço? Me ajuda. Se a gente desejar isso, se a gente pedir por esse tipo de coisa, as respostas começam a vir, a solução começa a se manifestar. É diferente da gente falar, será que hoje, na hora que eu meditar, vai aparecer Saint-Germain? Será que hoje eu vou receber alguma mensagem que, assim, não. Essa comunicação, ela é muito mais fluida com o espírito, com o universo, com os mestres. Não tem barreira, não precisa de nenhuma situação ou condição especial para acontecer. Não precisa tem que pegar minha bola de cristal aqui e olhar para ver se vai ser o melhor momento. Não, agora, meu Deus, eu sou. Me mostra o caminho, condições, situações, como resolver essa situação. É assim que as coisas vão acontecer. É assim que os mestres fazem. E é assim que nós vamos alcançar a nossa mestria. Não é barganhando com os mestres, com os santos, com os anjos. Meu santinho, se você
me conceder esse pedido, eu vou dar 3 pulinhos. Sério que você está barganhando com o santo? Sério que você acha que isso vai funcionar? Né? Sério que, eu vou colocar o santo de ponta cabeça, eu vou pôr o santo na geladeira se não fizer o meu pedido. Sério? É uma crença bonitinha até, mas sério? Você acha que isso mesmo vai funcionar? Né? Sério que você vai barganhar com Deus? Você vai barganhar com seres que são amor, que estão numa frequência que, se eles fizerem isso aqui, a gente vira pó? Não existe barganha com os mestres, com essas hierarquias. Existe uma relação de igual para igual, uma relação de amor profundo, uma relação de, mestre, eu estou aqui, legal, vamos conversar, o que você precisa? É assim que vai acontecer, é fácil, é simples, é um amor profundo acontecendo ali. Então, meu Deus, eu sou obrigado por esse dia, mestre tal, anjo tal, arcanjo tal, vamos bater um papo, minha divina presença. A gente é uma parte da nossa divina presença, por que não conversar com ela e falar, meu dia foi ruim hoje, aconteceu isso, não deu certo, deu tudo errado, me ajuda a consertar as coisas aí. Ou, nossa, eu tive um dia maravilhoso hoje, acho que eu nunca me senti tão feliz na minha vida toda. Obrigado, meu Deus, eu quero compartilhar com você esse momento. Arcanjo Miguel, obrigado pela proteção que você deu para minha família aqui, porque todo mundo foi, fez o que tinha que fazer, viajou, esse mês deu tudo certo, está todo mundo bem, com saúde, obrigado. Continua me ajudando, eu quero sua ajuda ainda, mas obrigado. Essa relação de igual para igual é que vai fazer com que essa hierarquia entenda que a gente está pronto para dar um passo adiante, para receber mais informação, para poder, de repente, tocar a campainha aqui e a gente receber o mestre Saint-Germain aqui, de terno e tal, falar, vim tomar café com vocês? Já pensou? Que legal? Mas se acontecer isso hoje, a gente vai surtar, né? No mínimo, a gente vai surtar. Porque primeiro a gente nem está acostumado com uma frequência dessa. E a hora que ele aparecer aqui, a gente vai começar a chorar, porque é um amor tão profundo assim, que ele jorra, e a gente não vai conseguir. A gente vai chorar, chorar e chorar, e não vai conseguir nem falar com ele, de tanto amor que é. A presença da mestra Nada, ela arrepia assim, vem um perfume de rosas e começa a escorrer lágrima. Porque é um amor tão intenso, é tão leve, mas ele é avassalador, assim, ele preenche a tua alma, todo o seu ser de um jeito que é indescritível. Quando você sente um negócio desse, fala, puxa vida, como é bom viver, né? Como tem uma expectativa boa da minha vida ser cada vez melhor. Imagina você vivendo sobre uma aura de um amor radiante, como o da Mestra Nada, como o do Mestre Amôria, do Mestre Jesus. É algo fascinante, é algo magnífico, né? É algo muito, muito legal que a gente tem na nossa jornada. E isso está ao nosso alcance, né? Está à nossa disposição, entrando em contato com a nossa divina presença. Né? Então, vamos lá. Portanto, não cometais o erro de supor que é possível pensar ou agir em segredo. Isso aqui acho que a gente já leu, né? Não leu. Podeis esconder algo facilmente do eu externo, mas nunca da presença eu sou, que é a hóstia ascensionada, e para quem não existe obstáculo. Isto, meus queridos discípulos, é tudo que me é permitido dizer para vos ajudar e salvaguardar. No futuro, nenhuma outra referência a isso será feita. Lembrai-vos de que a decisão depende de vós, se quereis seguir adiante ou não. Direi agora algo mais animador.
A única razão que possibilitou o raio individual de Jesus ser dado àqueles que estão sob esta radiação presentemente foi porque 7 deste grupo de estudantes foram testemunhas da ascensão de Jesus, o Cristo, há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu, então, como ele os vê e está dando agora não só reconhecimento, como também assistência. Da mesma forma que esta radiação chega até vós, amados meus, assim também vai penetrando nos corações daqueles que podem receber a presença. Devido a esta radiação, muitos dos que têm profundo amor a Jesus ou de Jesus, através de canais ortodoxos, serão despertados para a presença de Deus em seu íntimo. Além disso, a atividade conjunta de Jesus com a hóstia ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade. Por ser esta época do ano em que a atenção dos humanos é mais facilmente atraída. Amados meus, parece-vos inacreditável quando vos digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagens através da terra em todas as direções, tal qual como tendes entradas para ir de um extremo a outro em vosso automóvel. Se compreendesseis a estrutura atômica do planeta, não consideraríeis isto como algo inacreditável, porque esses grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade, desde o princípio, têm apenas que usar certos raios para caminhar através da Terra tão facilmente como poderíeis andar através da água, como com a diferença que deixam aberta a passagem atrás de si, enquanto que, ao atravessardes a água, esta se fecha logo após e o caminho percorrido desaparece. Tá vendo? É só saber utilizar os raios, né? Os mestres, eles são senhores dos raios, e aí eles conseguem, através deles, né? Então, por exemplo, uma canalização, ela é uma projeção de um raio que vem até a pessoa e, a partir dali, a pessoa recebe a mensagem. Então, é a manipulação de uma energia que faz com que chegue a mensagem ali para o canalizador, né? Ou mesmo para que o mestre apareça, se materialize ali num determinado lugar, ele vai manipular a energia, vai densificar aquela luz, vai densificando até que ela modifica a energia de forma tal que a matéria aparece, né? Então, é um conhecimento e um domínio que os mestres têm para fazer isso. E que a gente vai ter um dia também, né? Vamos lá. O mesmo se verifica com os grandes mestres que marcaram as trilhas para a humanidade em direção à luz. A trilha permanece para que os irmãos menores possam encontrar o caminho e segui-lo. Se por vezes eles cometem erro, desviando-se para um atalho, tem a presença eu sou para chamá-los de volta ao poder maior e reconduzi-los para a frente. E foi exatamente o que a gente falou, ó. Não tem nenhum julgamento, não tem crítica nem nada. Errou o caminho? Então corrige e segue adiante, está tudo certo. Para chamá-los de volta ao poder maior e reconduzi-los para a frente, até que possam ser também portadores da tocha ou iluminadores do caminho para os que ainda estão por vir. Eu sou a poderosa presença, que nunca se torna impaciente ou desanimada durante os longos períodos
em que os filhos da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades dos sentidos, até que estas se lhes tornem tão repelentes que quase no último alento clamam em voz alta: ó Deus, salvai-me. Não posso deixar de sorrir quando imagino que podereis julgar-me um velho ranzinza, mas não é assim. Sou aquele que tem a coragem de vos dizer a verdade de que necessitais, para que dela possais tirar proveito. Quando chegardes a me conhecer melhor, vereis que, afinal, não sou tão velho nem tão impertinente. Ele é um piadista também, né? Enquanto o discípulo abrigar dúvidas na mente, não se abrirão por completo as portas do ensinamento. Se reconhecer que vale a pena, e isso será determinado inteiramente pela elevação da humanidade em direção à luz, então os raios naturais se tornarão permanentes na atmosfera e serão recolhidos no centro do planeta. A Terra é composta de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico que interpenetra os 3 outros elementos. Os raios passam através do globo terrestre e onde eles se entrelaçam, esmaecem e formam essa radiação luminosa que é a atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na crosta terrestre, num ponto ao sul do centro do deserto de Gobi, e outro entra extremamente no oeste, no lago Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância há séculos atrás. Esses são 2 pontos mais intensos de luz na Terra. Há sempre uma atividade cósmica efetuando-se em determinados ciclos, que não pode sofrer interferência. As grandes leis cósmicas são exatas até os mínimos detalhes, e não existe falha ou acidente em relação a elas. Nada considerareis a não ser a grande presença eu sou. Vigiai e governai nossos sentimentos, porque se não o fizerdes, chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. Interessante, né? Nada considereis a não ser a grande presença eu sou. Vigiai e governai vossos sentimentos, porque se não o fizerdes, chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. É o orai e vigiai sempre aqui. Muitas vezes, quando acontece algum dissabor ao discípulo que conhece a lei, ele fica decepcionado. Entretanto, deveria voltar-se imediatamente para a presença eu sou e perguntar-lhe o que deve fazer. Mas como mantém a atenção fixa no desapontamento, às vezes é preciso quase ser sacudido por um terremoto para livrar-se disso. É aquilo que a gente falou de novo aqui, né? A gente fica focado no problema, na dificuldade, e não em como resolver. Usai a afirmação. Esta resistência deve ceder. A visão e a audição devem manifestar-se, né? E o que é a visão e a audição? É a percepção divina, é a clareza, é a compreensão, é a consciência se expandindo para que a gente não fique limitado àquela visão ali, aquela visão limitada, aquela situação, aquele pequeno problema. Empregai com firmeza a declaração: eu sou a presença da minha perfeita visão e audição, para sanar essas condições. Todos deveriam usar a afirmação:
Eu sou a minha visão e audição perfeitas. Os contos das mil e uma noites originariamente vieram dos mestres, que os divulgaram como uma verdade velada para auxiliar a humanidade, e aqueles que neles acreditaram com fé receberam manifestações maravilhosas. No começo dessas experiências admiráveis, é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador, e se pudermos obtê-lo, torna-se realidade. Existem sempre duas atividades da lei, quando penetramos profundamente na sua ação. São elas, primeiro, condensação, segundo, eterificação. Segui em frente serenamente e não deixeis que o tempo, lugar ou coisa interfiram. Então, não deixeis que o tempo, porque esse tempo linear que nós vivemos, ele é uma criação, ele não existe, não funciona assim. Lugar, porque a nossa alma também é livre de lugar e espaço, ou qualquer coisa do exterior, né? Qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer coisa que nos prenda, aprisione ou interfira. A mente externa precisa manter-se calma e constante, e a vontade externa com a interna devem tornar-se uma. A vontade externa com a interna devem tornar-se uma. À medida que a atenção se fixa nisso, com firme determinação, mais a operação interna vos será revelada, até que possais manipulá-la conscientemente. E ponto. Dúvidas, questões, indagações? A gente terminou mais um capítulo aqui. Temos um novo pela frente. Não sei se vai dar tempo da gente terminar, mas podemos ir em frente. Tudo tranquilo com a leitura, gente? Podemos seguir? Sim, tranquilo. Então, vamos lá para o próximo discurso e fazer a invocação aqui, como de sempre, como de costume. Então, todos vamos fazer juntos aqui. Então, vamos nos preparar. Ó tu, poderosa presença, iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de tua presença e recebemos para todo sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, os quais mantêm tudo autossustentável. Sabemos que só existe uma presença e eu sou esta presença de toda atividade, de toda sabedoria e poder. Na liberdade dessa poderosa presença, nós permanecemos serenos, impassíveis, no meio de todas as coisas externas que parecem indicar o contrário. Mantenho-me sereno em tua grandeza eterna. Suplico teu grande domínio no lugar que ocupo. Permaneço na radiação de Deus eterno, olhando-te sempre em plena face. Trago-vos saudações da grande hoste, como também suas bênçãos, pelo entusiasmo feliz que se estabeleceu. Nós nos esforçaremos para preservar-vos nesse entusiasmo jovial, como cetro dessa radiação, porque todos os estudantes hão de senti-lo e exercê-lo. Bem mais do que se previa para esta semana foi realizado, e nós nos regozijamos grandemente convosco. A bênção amorosa de um estudante para com o outro é muito recomendável.
e este simples acontecimento abrir-lhes lá amplamente a porta para que recebam a abundância que lhes é destinada. Está decretado. Discurso. Eu teria grande satisfação se cada um dos estudantes, especialmente nesta época, empregasse com todo o entusiasmo possível a seguinte afirmação: eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Está decretado. Desejo esclarecer que quando há um grupo de discípulos trabalhando em harmonia, segundo o mesmo princípio, se eles empregam essa afirmação, não só trazem para dentro do seu mundo e usam esta grande opulência, como beneficiam os outros colegas com as mesmas bênçãos, porque eu sou a presença em cada um. Isso constitui enorme poder de cooperação. Então, olha como isso é bacana e importante da gente fazer, né? E sempre entendendo e sentindo o que a expressão ela tem, né? Eu sou, né? Então, sentir essa conexão. Eu sou, eu sei que eu sou. Então, eu estou reconhecendo diante do universo que eu sei que o eu sou é todo poder, é toda luz, é toda vitória e manifestação na minha vida. Eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. E aqui a gente está falando em todos os aspectos, suprindo qualquer necessidade, qualquer deficiência, qualquer tipo de dificuldade, né? Não consigo entender um problema, então vai vir a solução. Não consigo pagar uma conta, vai vir um jeito de você pagar a conta. Não consigo resolver esse problema, vão surgir formas de resolver o problema. Mas a gente precisa acreditar nisso, sentir essa opulência. Não está me faltando nada. Eu abençoo a tudo e a todos. E eu estou bem, porque eu não preciso de absolutamente nada. Eu estou suprido com tudo que eu preciso. Os discípulos que mantêm entre si a atitude de bênção afetuosa estão realmente aconchegados no abraço da grande presença eu sou. E quando comandam sua ação, estão estendendo aos demais companheiros as mesmas graças e energia que obterão. Né? É aquela coisa, quando a gente faz um pedido por nós mesmos, nós podemos pedir pela humanidade ou por todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente vai gastar exatamente a mesma energia e trazendo benefícios para muito mais gente, né, de uma vez só. Essa é a atitude correta que deve ser sustentada e, se for mantida com sinceridade no coração de cada um, a ninguém dos que estiverem dentro deste abraço faltará o que quer que seja necessário. Mas o discípulo que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros, privar-se-á dessa grande radiação e bênção. Né? É uma fonte inesgotável. Né? Então, não tem por que você achar o fulano é melhor que eu, ou ele tem mais, ou ele pode mais. É bobagem gastar nossa energia com isso. Né? Basta a gente simplesmente decretar e sentir essa opulência e ela vai ir na nossa direção de uma forma muito mais poderosa e trazendo resultados muito maiores do que a gente sequer imaginou. Né? Mais ou menos isso. Entremos agora na compreensão simples da vontade de Deus e do livre-arbítrio. O desejo de Deus é a abundância de
benevolência, o legado de cada um de seus filhos. E aí, olha que frase para a gente levar para a nossa vida, né? A gente tem que olhar sempre para essa frase, né? O desejo de Deus é a abundância de benevolência, porque Deus é bondade, Deus é a abundância em todos os níveis. E esse é o nosso legado, ou seja, nós herdamos isso. Cada um de nós aqui é um Deus da bondade, é um Deus da benevolência. Deu uma travada aqui. É um Deus da benevolência. Nós somos isso. A gente não pode duvidar disso em nenhum momento. Então, a gente precisa trazer isso com toda a força para essa realidade. Eu sou um Deus da bondade, eu sou a presença de Deus manifestada aqui. Então, significa que aonde eu estiver e por onde eu passar, todos vão ser supridos. Não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nem dificuldade. As pessoas vão encontrar os seus próprios caminhos, vão resolver aquilo que precisam resolver, vão se desenvolver, vão se tornar pessoas melhores. Simplesmente pelo fato da nossa presença. Porque nós deixamos esse Deus sair, esse Deus preencher o nosso lar, a nossa casa. E todo mundo na nossa casa, no nosso lar, na vizinhança, na cidade que a gente mora, recebe isso. Se a gente assim o desejar e aceitar. Quando buscais a luz com sinceridade, mediante o emprego da poderosa presença Eu Sou, é impossível que experimenteis algo que não seja a vontade de Deus. Como filhos de Deus, a quem o Pai deu livre-arbítrio, para que possais escolher, deveis compreender que somente a vós compete decidir o que deverá atuar em vossas vidas e em vosso mundo, como decorrência de nossa direção consciente, né? E cabe aqui um pequeno parêntese sobre livre-arbítrio, né? A gente já falou algumas vezes, mas vamos relembrar aqui. Qual que é o tamanho do nosso livre-arbítrio? Aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, quase nada. Nosso livre-arbítrio é nulo, um zero à esquerda. Nós não temos livre-arbítrio. Como que nós não temos livre-arbítrio, né? Nós não temos livre-arbítrio porque nós pegamos o nosso livre-arbítrio e entregamos ele para o exterior. E falar, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima da família onde eu sou uma vítima do emprego onde eu estou, que eu sou escravizado ali, eu sou uma vítima das pessoas que estão ao meu redor, eu sou uma vítima de um governo secreto oculto que quer conquistar o mundo e quer me dominar, eu sou vítima de alienígenas subversivos que me enchem de chips para me controlar e fazer eu comprar McDonald's. Né? Então, cadê o nosso livre-arbítrio? Nenhum. A gente só tem livre-arbítrio se a gente tem consciência e se a gente decide, de fato, que tem força e sentido na nossa vida. A gente só tem livre-arbítrio se a gente decretar ao universo, a todas as pessoas, a todo mundo que passou em nossas vidas, a toda crença, qualquer coisa que eu não aceito mais você, eu renuncio a todo o poder que dei ao exterior. Se a gente não fizer isso constantemente, a gente não tem livre-arbítrio. A gente só tem livre-arbítrio se falar minha divina presença, eu só reconheço você na minha vida. Minha divina presença, você é o único poder que pode se manifestar aqui e agora. É assim que a gente tem livre-arbítrio. É assim que o nosso livre-arbítrio vai, daqui a pouco, chega em 100%. É só assim. Se a gente simplesmente achar, não, eu tenho livre-arbítrio, é uma grande mentira isso.
Não tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. Então, a gente tem que entender isso. Tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com o que a gente permite. E, assim, a gente tem feito aí por vidas e vidas e vidas e vidas contratos, pactos, associações com os mais diversos tipos de pessoas, de seres e de situações, dando o nosso poder quase que 100% para esses seres. Então, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que assumir o comando de volta e eu renuncio a todo o poder que eu dei às pessoas, lugares, condições, situações, contratos, alienígena, ET, qualquer tipo de coisa, eu não aceito mais, eu não permito mais, eu só aceito Deus na minha vida. É isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente conquista a nossa liberdade. É através do nosso eu sou, é através do poder que existe em nós que nós vamos manifestar a liberdade. A chama violeta é a chama da liberdade, ela é também a chama da alegria. Então a gente pode invocar essa chama e pedir para auxiliar na nossa liberdade também. É assim que a gente vai conquistar a nossa verdadeira ascensão. Então, vamos lá. Quando buscais a luz com sinceridade, mediante o emprego da poderosa presença eu sou, é impossível que experimenteis algo que não seja a vontade de Deus. Como filhos de Deus, a quem o Pai deu livre-arbítrio para que possais escolher, então a gente tem que escolher, ele nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher. Então, vamos escolher certo, direito, que a gente pode e estamos conscientes para fazê-lo agora. Deveis compreender que somente a vós compete decidir o que deverá atuar em vossas vidas. Ninguém mais tem poder de atuar em nossas vidas. Compete a cada um de nós fazer isso. Deus é o princípio de toda a vida e cada filho seu é uma parte consciente, ativa e individualizada deste uno e grande princípio de vida, amor e poder. Deus fez depositário de cada um de seus filhos dessa consciência maravilhosa, a qual é onipresente e eternamente elástica, capaz de ser dirigida a um ponto focal a fim de escrever com pena de luz ou expandir-se até abarcar a terra. A consciência é sempre dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia estabelecida pelo pensamento ortodoxo de que Deus age segundo sua própria vontade na vida do indivíduo ou de uma nação. É o famoso foi Deus que quis. Então, isso é uma ilusão. Deus somente atua através da mente de sua própria individualização. Ou seja, olha que coisa linda isso. Quando nós decidimos, quando nós criamos, nós somos deuses em ação. Quando nós pensamos em algo e queremos manifestar isso, nós somos a expressão de Deus em ação, criando. Olha o quanto isso é poderoso e o quanto nós podemos transformar a nossa realidade. Deus somente atua através da mente de sua própria individualização, que se reveste das personalidades que vedes em torno de vós. Essas personalidades são apenas veículos para uso e expressão dessa poderosa individualidade. Então, eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou essa personalidade. São veículos para a expressão de Deus se manifestar. Nós somos manifestação de Deus individualizada. Afirmo-vos
que todas as funções de vosso corpo são mantidas através de uma ação consciente, ainda que não possais perceber, mas à medida que penetrardes cada vez mais profundamente na consciência da poderosa presença Eu Sou, ireis compreendendo que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis provar isso de uma maneira muito simples. Se desejais executar uma ação física, mover a mão, por exemplo, essa atividade vem sempre precedida do pensamento de executá-la. De outro modo, a mão não se moveria. Ah, que legal. O que os humanos convencionaram chamar de ação involuntária é que os ilude na compreensão de seu próprio ser. É lógico que o pensamento e a ação, eles ocorrem de forma muito rápida, né? Meu pensamento não é passos de tartaruga, vou mexer o braço. Mexeu. Não, é instantâneo, né? Mas tem o pensamento, então tem a atividade da mente pensando e direcionando o que eu vou fazer. Né? Então, a minha mão não está mexendo assim. Eu estou pensando, estou enviando pensamentos e direcionando o que eu quero fazer com ela. A gente não pensa, entre aspas, automático, é muito rápido isso para a gente ter consciência. Mas tudo que a gente faz, tudo que nós pensamos, sentimos, tudo isso vem de uma fonte divina. A nossa própria intuição é a nossa alma nos falando e nos dando respostas, nos mostrando caminhos, e a gente fala, não, né, a intuição é bobagem, né, coisa que a gente não deve ligar. É uma faculdade importantíssima, e ela vai se fundir com o intelecto daqui a pouco. Então, a gente precisa estimular e ouvir ali aquela vozinha lá, pé da orelha, vai por esse caminho, tenta fazer tal coisa. Porque a gente está recebendo informações ali. Deveis aceitar esta singela explicação e nela meditar frequentemente, pois isso afastará da mente qualquer obstrução. Sois seres autoconscientes dotados de livre-arbítrio, e isso é verdadeiramente de importância vital para todos os discípulos. A presença individualizada de Jesus, o Cristo, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma delas, manifestou-se sobre a forma da árvore da vida, sendo cada estudante um ramo. Em outra, apresentou-se tal como um pilar de irradiação deslumbrante, em sua forma pessoal visível. Na primeira vez que sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, e isso sem mencionar outros mestres da hóstia ascensionada, que se achavam presentes como Nada, Chá, Ara, Lampo e eu. Desejo dizer a este grupo de discípulos abençoados com a rosa mística no centro de seus corações, que a todos encerro alegremente no meu abraço afetuoso para que possam usar e inalar a radiação do meu ser. Eles têm liberdade e domínio ao seu alcance, desde que firmem nessas instruções e as apliquem. Além disso, quero que os discípulos compreendam que a corrente de vida que flui através de sua mente e corpo é sempre pura e inalterada, contendo toda a força, coragem, energia e sabedoria que possam desejar. Entretanto, por falta de controle de seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando inconscientemente esta essência pura com as ideias externas em que tenham fixado sua atenção.
E o trabalho que a gente fez hoje na meditação, ele ajudou justamente nesse ponto, de fazer essas limpezas. A próxima meditação, ela também vai atuar profundamente na limpeza da mente subconsciente e tirar todos esses pensamentos e emoções, né, da atividade exterior que a gente deixou ali na nossa mente, entrar na nossa mente, que eles tomam muitas decisões por nós que não são muito legais. Então, isso vai nos ajudar, essas meditações aí, nesse processo de limpeza. Formar o hábito de permanecer autoconsciente de que eu sou a única inteligência em ação, naquilo em que a mente estiver ocupada no momento, evitará que a poderosa e maravilhosa corrente de vida venha a ser deslustrada, eu diria, desqualificada, pelas errôneas concepções da atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição, bastando apenas compreendê-lo. Esta vida grandiosa chega ao uso de todos pura e perfeita, mas por falta de compreensão, a mente externa está constantemente imprimindo-lhe concepções discordantes. E assim, os seres humanos transformam sua ação perfeita naquilo que na atividade externa se lhes apresenta como limitação e discórdia. Tá? Então, quando acontecer isso com a culpa é nossa mesmo. É só a gente limpar essas coisas e trabalhar e insistir nos decretos para fazer as limpezas necessárias no nosso ser. Isso deveria mostrar claramente a atividade simples e autoconsciente a ser mantida, a fim de conservar esta vida maravilhosa e perfeita que está constantemente fluindo através de nossas mentes e corpos, em seu estado de pura fragrância. Porque, em verdade, vos digo, aqueles que seguirem e conservarem essa ideia, verificarão que as emanações dos próprios corpos se tornam mais sublimadas e odoríferas do que as do lírio ou da rosa. Além disso, com a consciência dessa perfeição, que flui perenemente para o seu uso, poderão conhecê-la como saúde e beleza perfeita, de rosto e forma, até que sua radiação resplandeça como o sol. Então, é interessante essa descrição, porque é justamente o que acontece aqui com a imagem da divina presença, que ela vai absorvendo os nossos corpos até que eles se fundem com a divina presença. E aí a gente não precisa mais de um corpo físico, nem de um corpo mental, nem de um corpo etérico, nem de um corpo emocional. A gente passa a utilizar os nossos corpos sutis mais elevados, ou seja, o próprio corpo da nossa divina presença eu sou, ou corpos em esferas mais elevadas. Mas, num determinado momento, e todos esses corpos, e a gente precisa lembrar que eles são instrumentos que a gente usa para poder experimentar aqui, eles vão se elevando tanto em luz que eles são absorvidos e se fundem à nossa divina presença. Ou seja, eles são de fato absorvidos, né? A gente deixa de ter esses corpos, a gente não precisa mais ter esses corpos. Então, aí acontece a nossa ascensão, né? A gente, por exemplo, não precisa mais encarnar fisicamente na terceira e quarta dimensão, ou a gente pode encarnar na sexta dimensão, sétima dimensão, né? Com corpos mais sutis, mas corpos parecidos com esses aqui, né? Não tão densos, mas parecidos com esses. Então, a gente precisa
simplesmente se dar conta e aceitar que é possível. Ah, mas esse corpo é imperfeito, minha mente está cheia de ideia errada, eu não consigo cuidar das minhas emoções, eu sinto raiva, ódio, medo. Tudo bem, não tem nenhum problema. Tudo isso vai ser dissolvido pela sua divina presença. A grande pergunta é, a sua atenção está onde? Está na sua divina presença ou está nos sentimentos e emoções anões, miniaturas que estão ali nos seus corpos? Essa é a grande questão. Ó, amados discípulos, sendo isso tão simples e requerendo tão pequeno esforço conscientemente sustentado, não vale a pena dar tudo o que é preciso de vossa parte para entrar na plenitude dessa corrente de vida e receber sua abundância e suas bênçãos? Oh, certamente sim. Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta, originária da China, mantida gloriosamente na luz, até que o dirigente da ordem supôs que sua filha, a quem amava profundamente, tivesse sido morta por um inglês, num dos saques praticados por tropas de soldados durante a guerra. Não era o caso. Entretanto, isso resultou na dissolução da ordem. As representações teatrais de Fu Manchu são relatos do acontecimento para o mundo exterior, mostrando como a luz pode ser desvirtuada por algo que provocou o sentimento de vingança. O ser conhecido por Fu Manchu era, no começo daquela atividade, uma alma bela e admirável. Contudo, os fatos demonstram os estragos da guerra e a falta de controle do pensamento e do sentimento no indivíduo puderam acarretar tal distorção na corrente da vida. Então, é só para a gente ter um exemplo aqui do que o pensamento desgovernado, a emoção desgovernada, ela podem fazer com a nossa vida, né? E mais um pedido aqui para que a gente olhe para os nossos corpos e que a gente assuma o comando disso, né? Tome o controle das nossas vidas, dos nossos pensamentos e mude essas frequências, pedindo para a nossa divina presença, eu sou. Em relação à atividade sul-americana, a respeito da qual o presente trabalho focaliza prazerosamente a atenção, tenho a dizer, até que este foco de radiação começasse, a maioria duvidava, exceto Mestra Nada e eu, da possibilidade de se estabelecer tal foco nesse agitado mundo ocidental. E que eles não sabiam nem conheciam a existência de nossa longa associação, que nunca lhes fora revelada. Assim, assumindo a exclusiva responsabilidade, disse, experimentarei. Tenho agora a cooperação integral de todos aqueles que poderiam fazer objeções. O mestre de Vênus e Lanto também aderiram a nós. Eu lhes disse, chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros da luz. Graças a vós, provei que tinha razão. Agora, naturalmente, peço a todos permanecerem comigo em apoio a esta afirmação. Então, olha que interessante, os mestres também precisam de nós. Os mestres precisam de seres que se colocam de prontidão, que se colocam para auxiliar a hierarquia espiritual. E cada um de nós aqui pode ser um mensageiro da luz, pode ser um auxiliar ativo,
seja fazendo mantras, seja ajudando pessoas, seja recebendo uma mensagem aqui de canalização e assim por diante. Nós podemos fazer a nossa parte, seja vibrando positivamente pelo planeta, fazendo reiki, fazendo orações, pedindo por aqueles que precisam e assim por diante, né? A hora que chegar o momento, os mestres eles vêm e aí vai surgir o que a gente precisa fazer de fato. Mas a gente pode começar aqui e agora com o que a gente tem nas mãos, né? Como que eu posso ajudar mais ou servir mais? Né? Minha divina presença, eu me coloco à sua disposição. Eu adoro o 7º raio. Então, o mestre Saint-Germain, estou à sua disposição. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Vai vir a resposta para você. Você vai me ajudar trabalhando todo dia com a chama violeta. Começa a trabalhar com a chama violeta. Daqui 1 ano vai vir, agora que você aprendeu a usar a chama violeta, começa a usar a chama violeta para cuidar daquele país ali, daquele bairro, daquela cidade, daquela situação. Agora que você sabe usar a chama violeta e você já tem experiência, então agora começa a ensinar as pessoas a usar a chama violeta. Entendeu? As coisas vão surgindo, né? Só que não vai chegar um bilhetinho dourado para você, a sua missão agora é essa. Você vai sentir, as coisas vão acontecer, alguém vai bater na tua porta, falou, eu vi que você faz algum negócio diferente aí, eu queria entender o que é. Eu faço meditação com a chama violeta. Chama violeta? O que é chama violeta? Explica para mim que eu quero aprender. Pronto, a sua missão começou ali, né? Você vai ajudar, orientar aquela pessoa, depois vem uma outra, aí vai passar um tempo, depois surge alguma outra situação, ou alguém quer entender do que se trata, e assim por diante. Para cada pessoa é de um jeito, de uma forma, mas se a gente se colocar à disposição dessa hierarquia, eles sabem que podem contar com a gente. Então, o que tiver de acordo com aquele estágio em que a gente se encontra, eles vão sim pedir ajuda e pedir a nossa orientação. Pedir o nosso auxílio para fazer alguma coisa. A gente pode acreditar nisso porque acontece de fato, tá? E aqui está um exemplo disso, né? Ele pagou para ver e deu certo e encontrou discípulos à disposição e a gente pode nos colocar também nesse serviço à luz. Isso prova que é possível estabelecer-se a poderosa presença ativa em meio a uma tormenta. Sempre o afirmei e por muito tempo estive sozinho, mas a capacidade de assimilação dos discípulos no emprego da presença eu sou está possibilitando realizações extraordinárias e digo sinceramente para vosso estímulo que sendo esta maravilhosa condição mantida no ponto a que chegou, não é impossível, venha diversos seres ascensionados tomar assento entre vós, visíveis e em seus corpos físicos. Foi exatamente o que a gente falou, né? Hoje. Já pensou se a Saint-Germain vir aqui e tomar um café com a gente? Né? Então, os mestres podem fazer isso, eles têm condição de fazer isso. Vamos nos preparar e criar expectativa para que isso aconteça. Certo? Vamos encerrar por aqui hoje. A gente está no finzinho, mas a gente deixa isso aqui para o nosso próximo encontro, tá? Que a gente já está no horário aqui, e aí a gente fala do próximo capítulo também. Tá ok, gente? Dúvidas? Agora que eu vi que tinha mensagem aqui, caíram algumas fichas. Que legal, que bom. Fico feliz. Nossa, para mim foi muito bom também hoje. Que bacana. Muito bom.
Muito bom, gente. Fico muito contente. Obrigada, Lu. Hoje a aula e a meditação foram maravilhosas. Ah, que legal. Que bacana. Gente, eu agradeço pela presença de todos mais uma vez aí. Desejo a vocês aí um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana. E nós nos vemos no próximo encontro, então. Ok? Então, em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações, nós encerramos as atividades espirituais desta tarde, agradecendo as hierarquias da grande fraternidade branca, as hostes de luz do 8º raio que estiveram conosco, o bem-amado Arcanjo Ariel, Mestre Eumúria, bem-amado Arcanjo Miguel, as hostes de luz do 7º raio, bem-amado Mestre Saint Germain. E em nome de Deus, em nome da luz em nossos corações, nós damos por encerrados os trabalhos espirituais desta tarde. Está decretado. Está decretado.